A aula de hoje é sobre os níveis da alma e reencarnação. Eu tinha, como sempre eu faço, preparei um texto aqui, mas baseado no Zohar e nas aulas do Zohar, o texto ficou. Eu tentei deixar ele bem simples, mas mesmo assim ele ficou muito complexo e pesado. Então eu vou dar só uma pincelada e vou tentar passar nas palavras mais simples, do meu jeito, para tentar explicar isso, porque senão não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso. E eu também queria avisar o seguinte: segunda-feira, essa agora, daqui a 7 dias, nesse horário aqui eu vou estar no aeroporto embarcando para Las Vegas. Então, o que eu pensei? Eu vou deixar gravado um vídeo e vou colocar no YouTube sobre Caim e como o mal entrou no mundo. Aí todo mundo assiste. Na outra segunda, em vez de ter um tema novo, eu abro a live só para responder pergunta. O que vocês acham? Quem gostar, faz um positivo aí. Então combinado, tá? Para outra semana vai ser isso. Bom, então eu vou dar uma pincelada rápida aqui e aí vou tentar explicar da minha maneira. Espero que eu consiga e aí eu abro para uns 15, 20 minutos de perguntas, tá bom? Eu sei que o tema é bastante polêmico e complexo, mas deixa eu explicar. É baseado no Zohar e na Kabbalah. Não sou eu que inventei nada, mais uma vez quero deixar isso bem claro. E se alguém fizer alguma pergunta e eu não souber responder, eu serei sincero e pedirei um tempo para pesquisar. Se eu conseguir responder, se tiver o meu conhecimento, respondo, tá bom? Então, para falar de encarnação, primeiro é preciso falar da alma, né? Que quem encarna e reencarna é a alma. Quando Deus criou Adão, diz o Zohar, primeiro ele criou um corpo da terra. E nessa criação, esse corpo recebeu uma alma animal, a Nefesh. Johan, perdoa o meu sotaque para falar os nomes em hebraico, hein? Não leva em conta isso, não. E depois ele soprou uma alma divina em suas narinas, a Neshama. Então, fazer um adendo aqui para explicar. Nefesh seria a alma animal, a alma que todo animal tem. O cachorro, o boi, o gado, o leão, todo animal tem uma alma animal, que vem do nome animar, de anima, que tem animação, que se mexe. Só que no ser humano, Deus também colocou uma segunda alma, que é a alma divina, que é a Nefesh, perdão, que é a Neshama. Então, o ser humano tem que trabalhar para evoluir, limpar as manchas da alma, para ter uma Neshama perfeita e aí subindo de níveis no que diz respeito aos níveis da alma que a gente já vai falar aqui. Então, o Zohar diz que a alma Nefesh tem 5 níveis. O mais alto de todos é Yehida. Espero que eu esteja falando certo ou mais ou menos certa a pronúncia. Quer dizer única. Raya, que é a força vital. Neshama, que é a respiração. Ruach, que é o vento. E Nefesh, aquilo que veio descansar. Cada um desses níveis representa um nível diferente de luz, que se originou de Ein Sof, que é a luz infinita, a luz que emana de Deus. O nível de Yehida, a luz ainda é muito sublime e unificada. O nível de Raya é menos, mas é considerada a força vital de tudo o que vem depois dela. Neshama deriva da palavra Neshima, que significa respiração, porque se diz que este nível da alma é como uma respiração na boca de Deus, por assim dizer. É quando Deus soprou a Neshama no ser humano. Ruach é a luz da alma ao deixar o palco de Neshama, como um sopro saindo da boca de uma pessoa. A luz da alma repousa no nível chamado Nefesh.
Por isso que é aquela que repousa, que está no sangue do ser humano físico. Por isso que o sangue é sagrado para Deus e por isso que não se aconselha, quer dizer, para judeu é proibido, né? Mas mesmo para Bnei Noach não se aconselha comer o sangue, tomar o sangue, beber o sangue. O sangue é de Deus, porque é o sangue que contém esse nível da alma. Quando uma pessoa realiza atos justos, isso unifica os níveis de sua alma. Certamente esses nomes não foram atribuídos por acaso ou por conveniência. Em vez disso, saiba que a própria pessoa é o elemento espiritual dentro do corpo. Enquanto o corpo é apenas uma vestimenta para a pessoa, não a própria pessoa. O nosso corpo não é a gente. O nosso corpo é uma roupa que leva uma outra roupa por cima. Então, tenha isso em mente. Isso é o que está escrito. Não será espalhado em carne humana. Êxodo 30:32. Como é notado em Zohar, na Parashá Bereshit 20b. Em outras palavras, carne do homem implica que a carne pertence ao homem, mas não é o próprio homem. Carne do homem é apenas o corpo e a vestimenta exterior, não é o homem real. Portanto, não é digno de ser ungido. O corpo material não pode ser ungido, a alma sim. Visto que o homem conecta todos os 4 mundos, Abia, que é um acrônimo é uma abreviação, formado a partir das letras iniciais de Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá, que são os mundos. Atzilut é o mundo superior. Ele representa a emanação. Raya. Beriá, criação. Neshama. Yetzirá, formação. Ruach. Asiá, ação. A Nefesh é o nosso mundo. Nosso mundo é o mais baixo. É o mundo da ação. Então, lembrando, Nefesh é a alma mais baixa que tem, a nossa alma animal. Todo mundo tem essa alma animal. Que é o que sempre o Rabino fala da gente controlar o impulso da alma animal. A gente tem que domesticar essa alma. Um conceito muito importante está implícito aqui. Mesmo que o corpo físico de uma pessoa seja minúsculo em comparação com o mundo físico, sua alma espiritual abrange todos os 5 mundos espirituais que emanam de En Sof. Lembrando, En Sof é a luz eterna que emana de Deus. Visto que existe uma correlação direta e automática entre os níveis da alma e os níveis dos mundos, as ações do homem, além de ter um impacto direto em sua alma, têm um impacto direto nos mundos espirituais correspondentes. Então, nossa alma animal é a mais baixa e o nosso mundo asiático também é o nível mais baixo de mundo que existe. Quando uma pessoa realiza atos justos, isso unifica os níveis de sua alma. E, portanto, os 4 mundos também são unificados. E o oposto é verdadeiro se uma pessoa peca. Ou seja, aí separa todo mundo e vira um caos. Uma vez que o homem conecta todos os 4 mundos de Abiá, por necessidade, tem que existir dentro dele seções de todos os 4 mundos. E cada seção desses mundos é chamada por um dos 5 nomes: Nefesh, Ruach, Neshama, Raya e Erida. Aqui eu falei de baixo para cima, do mais inferior ao superior. Todas as Nefashot, que é o plural de Nefesh, são apenas do mundo de Asiá. Todas as Ruchot são do mundo de Yetzirá. E todas as Neshamot são do mundo de Beriá. Eu sei que vocês já esqueceram a maioria dos nomes que eu estou falando, mas é só para dar uma pincelada geral, depois acho que fica mais fácil e aí eu respondo as perguntas.
Essa aula não vai solucionar tudo, não vai deixar todo mundo expert em níveis de alma e reencarnação, mas vai dar uma noção bem legal, eu acredito e espero. No entanto, a maioria das pessoas não tem todas as 5 partes que são chamadas de Nefesh, Ruach, Neshama e etc. Mas apenas o Nefesh de Asiá. Agora a gente começa a entrar numa parte que é bem polêmica e a maioria nem imaginava isso. Todo mundo imagina que a alma é uma só. E se entra outra, fica duas. E se fica duas, aí entra o conceito das religiões da África ou algumas outras de se incorporou ou está possuído. Nada disso. Essas ideias das outras religiões vêm dessa explicação do Zohar, que é a correta. Aí eu vou tentar explicar para vocês. Como eu disse, é uma coisa bem profunda. Se vocês quiserem, nós podemos continuar em outra aula falando sobre isso até todo mundo ficar tranquilo e saber as respostas. Só mais uma coisa antes de eu continuar aqui. A minha ideia é passar um pouco o conhecimento que eu tenho e minhas explicações, não é debater para eu provar para ninguém, porque o Zohar já prova isso, então eu não quero provar nada para ninguém. Então, deixar isso bem claro, tá bom? Eu respondo as perguntas todas que vocês fizerem na maior boa vontade, o que eu puder fazer. Agora, ficar batendo boca e tentar provar o meu ponto de vista, que na verdade o meu ponto de vista não é meu, é o ponto de vista judaico, aí eu não vou entrar nessa seara, tá bom? Como os níveis superiores de Raya e Errida estão inacessíveis agora, ninguém consegue atingir esses 2 níveis da alma, elas são frequentemente ignoradas. Então se fala somente de 3 níveis. São 5, mas geralmente se fala só de 3, que são Nefesh, Ruach e Neshama. A maioria das pessoas só tem acesso ao nível da Nefesh de sua alma, que é a alma animal. Lembrando, Nefesh é a alma animal. Por isso é tão difícil se relacionar com Deus e a espiritualidade, porque nós vivemos com essa alma animal. Então a gente tem um pensamento animal. No entanto, mesmo essa Nefesh tem muitos níveis. E isso ocorre porque a própria Asiá também se divide em 5 partes o fim, chamados Arich Ampin, Abba, Ima, Zer Ampin, Nukve de Zer Ampin. A palavra Partzuf, que tem o plural Partzufim, significa literalmente rosto. Na Kabbalah, também se refere à forma humana inteira. Então, pode ser, quando se cita o Partzuf, está se dizendo a forma humana por um todo, não só o rosto. Em geral, existem 10 sefirot. São elas Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod e Malchut. No entanto, cada uma é uma versão localizada de todo o sistema. Em outras palavras, é possível discernir dentro de cada uma delas 10 sefirotes componentes e dentro de cada uma dessas 10 sefirotes, outras 10. Cada sefirote tem mais 10 dentro dela mesma. Isso pode ser comparado a uma fotografia tirada com um holograma, onde qualquer detalhe pode ser ampliado para revelar todas as informações básicas contidas na fotografia inteira. Todas as informações básicas do todo estão contidas no detalhe. E o detalhe contém todas as informações básicas encontradas no todo. Quando vemos várias sefirotes juntas, trabalhando juntas e funcionando juntas como um sistema, elas são chamadas de Partzuf. Cada Partzuf tem um nome único, e estes correspondem aos nomes da Sefirot.
os nomes da alma e os nomes dos mundos. Então vamos lá. Alma, Yeridá, singular, única, se refere a Sefirá de Keter, a coroa. O Partzuf é Arich Ampim, o rosto comprido. Alma Raya é a força vital, corresponde ao mundo de Atzilut, o mundo das emanações. É a Sefirá de Rohma, sabedoria. E o Partzuf de Abba, que é pai. Neshama é a respiração, corresponde ao mundo de Beriá, o mundo da criação. A Sefirá de Binah, que é a Sefirá de compreensão. E o Partzuf Ima, que é a mãe. Ruach, que é a alma Ruach, é o vento, é relacionado ao mundo de Etzirá, a formação. Corresponde a Sefirot de Resed e Izod. Sefirot é o plural de Sefirá. Quer dizer detalhes. E o Partzuf é Zeir Ampim, o rosto curto ou próximo. E a alma Nefesh, a mais baixa de todas, é a alma que está descansada. Se refere ao mundo de Asiá, o mundo da ação, o nosso mundo. Corresponde a Sefirá de Malhut, o reino. E o Partzuf é a Nukva de Zeir Ampim, a consorte feminina, a noiva de Zeir Ampim, o rosto curto ou comprido. Deve-se notar que as Sefirot, de acordo com os nomes dos Partzufim, se assemelham com uma árvore genealógica de 3 gerações: avô, pais, filho e sua noiva. Antes que uma pessoa possa ter o mérito de obter sua Ruach no mundo de Etzirá, agora começa a ficar um pouco complexo, então procurem prestar bastante atenção. Ela deve primeiro ser completa em todos os 5 Partzufim da Nefesh de Asiá. Ou seja, vou parar aqui para tentar explicar. A nossa Nefesh de Asiá é a alma animal. Para a gente evoluir a nossa alma e conseguir mais, não é que a alma evolui, isso não. Ela se conserta, tira as manchas em 5 níveis e aí ela recebe mais uma alma, que é Ruach. Porque nossa alma completa são 5 níveis. Esses níveis vão se juntando e formam uma alma só. Então, mais para frente aqui agora, vocês vão falar, pô, mas está ficando tudo louco, porque eu posso ter a minha Nefesh comigo e eu estou consertando ela. Enquanto eu não consertar ela, a Ruach está em outro lugar. E ela pode estar em outro nível ou no corpo de outra pessoa, se consertando também. Então, quando os 2 níveis estão prontos, eles se juntam, vai vir o terceiro. E assim vai. Isso é o que dá início à origem do ciclo de reencarnações, tá certo? Já eu vou abrir para pergunta. Eu sei que é bem complicado, não sei se todo mundo vai entender. Estou tentando fazer o melhor para ficar bem simples. Em outras palavras, embora uma pessoa comece a vida com uma nefesh, todo mundo começa a vida com uma nefesh, a alma animal. Ela também possui níveis mais elevados que devem ser alcançados por meio do crescimento espiritual e da retificação, que é o tikkun. Essa palavra vocês já devem ter ouvido falar, acredito eu. Então, tikkun é a retificação. É o ato da gente retificar a nossa alma, em todos os níveis. E você só passa para um outro nível, você só adquire um novo nível de alma depois que você retifica os 5 estágios de cada nível. Quando todos os níveis da Nefesh são retificados, a pessoa está pronta para ascender a um nível espiritual superior, o nível de Ruach. Ela, então, repete o processo de crescimento neste plano espiritual superior. Isto é, ela deve primeiro dominar a Nefesh de sua Nefesh. Então, a Ruach de sua Nefesh, a Neshama de sua Nefesh, e assim por diante. Uma vez
que ele adquiriu a Yeridá de sua Nefesh, então todo o nível da Nefesh é considerado seu. Então ele vai agregando e vai acabar virando uma alma só, todas as 5 juntas. E ela está pronta para trabalhar na aquisição dos níveis de Ruach. Saiba que uma pessoa merece obter sua Nefesh. Saiba que se uma pessoa merece obter sua Nefesh, Ruach e Neshama, mas então ela conseguiu retificar Nefesh, Ruach e Neshama, esses 3 níveis. Mas então ela a macula pelo pecado, ela comete um pecado. Ela terá então que reencarnar para retificar o dano. Então quer dizer, tudo aquilo que ela fez parou, volta para cá e aí vai retificar onde ela errou. Geralmente, você não regride para o nível 1, você para no nível que você estava e dali para frente você tem que começar a retificar de novo. Sua Ruach não se juntará a ela, ou seja, ela morreu, então se ela tivesse conseguido retificar os níveis, a Ruach se juntaria a ela assim que ela chegasse lá em cima. Se ela cometeu o pecado, não, ela vai voltar sozinha, a Ruach vai continuar separado dela. Isso ocorre porque sua Ruach permanece manchada e não pode repousar sobre uma Nefesh retificada. Ou seja, a Nefesh foi retificada, está pura, mas a Ruach não. Nenhum nível de alma, nenhum tipo de alma, Nefesh, pode repousar na outra estando impura. Então vai voltar ao mesmo estágio que estava. Em outras palavras, os níveis retificados de almas não residem no mesmo corpo com as defeituosas. A pessoa estava adicionando novas divisões da alma sem mácula, às divisões já retificadas de sua própria alma. No entanto, uma vez que ela pecou e deve voltar em outra ocasião, então o processo de tikkun, que é a retificação, muda. Aí muda tudo, vai começar tudo de novo. Lembrando, só do nível que ela pecou. Os níveis que ela já retificou, está retificado. Portanto, sua mancha, Ruach, será reencarnada em outra pessoa, unindo-se à Nefesh de um convertido. Agora começa a ficar interessante. Quando eu vou fazer uma parada aqui de novo, que eu acho que é importante isso. Se não der tempo da gente falar sobre tudo, mas pelo menos o que eu falar, eu espero que fique claro. Quando alguém se converte corretamente ao judaísmo, vai no tribunal rabínico lá em Israel e é aprovado, aí então ele vai no mikve, mergulha no mikve. Quando ele sai do mikve, ele sai judeu. O que quer dizer isso? Ele sai com uma alma judia dentro dele. Daí vem a ideia do cristianismo de batizar no rio, e tal, vem daí. Então, o convertido, que aí, outro dia eu estava falando com o Marcos sobre isso, mas ele estava me perguntando, como é isso? Da onde vem a alma? Porque o judeu já é judeu, ele já tem a alma judia dentro dele. O convertido precisa de uma alma nova. Então, esse convertido, a alma dele vai vir e vai ajudar outra pessoa ou um próprio judeu. Então, ele se une. Então, ela se unindo-se a Nefesh de um convertido. Então, ele se converteu, vem uma alma já limpa nesse nível, uma alma judaica, e junta-se à sua Nefesh. A Neshama também fará o mesmo, ou seja, vai se juntando. Então, daqui eu tiro, isso é uma conclusão minha. Estudando, eu cheguei à conclusão. No final de tudo, todo mundo vai ser judeu. Todo mundo vai ter uma alma judia. Porque essa é a ideia do ciclo de reencarnação e purificação e retificação. Inclusive os judeus. Judeu não quer dizer que nasceu judeu que pode fazer qualquer coisa errada, que tá beleza, que ele vai evoluindo. Não. E um judeu, quando morre, ele pode voltar sem ser judeu.
E um Binei Noah pode encarnar de novo com uma alma judia já. Então é aí que a gente vai chegar aqui, onde a Torá sempre diz para cuidar bem dos convertidos. Não pode maltratar, não pode humilhar. Exatamente por isso. Você nunca sabe quem você está humilhando ou quem você está maltratando. Mas vamos voltar aqui. Esse assunto é maravilhoso. Se pudesse, eu ficava 2, 3, 4 horas falando sobre isso. Mas em relação a Ruach, sem corpo, ou seja, uma alma Ruach, já está num nível mais elevado, que não tem corpo, só tem a alma. Também é a nefesh de um estranho. Ela vai entrar no corpo de um estranho junto à alma, vai se juntando. Entendeu? Não tem nada a ver com esse, repito de novo, com esse negócio de outras religiões, de que fica possuído. Nada a ver com isso. Vai só se juntando, purificando e se elevando. Pessoas justas são maiores na morte do que durante suas vidas. E a nefesh que foi retificada receberá uma ruach retificada de uma pessoa justa, que era semelhante a ela em algumas boas ações que realizou. Na verdade, ela ocupará o lugar de sua própria ruach. Similarmente, se ela retificar sua mancha, retifica a ruach, tira todas as manchas de ruach completamente, então ela receberá uma neshama de alguma pessoa justa, que atuará no lugar da sua própria neshama. Então, na medida que a alma da pessoa vai evoluindo, ela precisa de outros níveis de alma evoluídas. Lá na frente está explicando, mas vamos supor que acabe o tempo, deixa eu só explicar. Os poreu. Eu consigo retificar os 5 níveis da minha alma. E uma em cada lugar, uma em cada corpo, inclusive podendo ter 2 almas, 2 níveis de almas na mesma vida aqui. Quando as 5 estiverem juntas, estiverem retificadas, elas vão se juntar. Aí todas saem de onde estava e vira uma só, que é você, e aí sim você vai para o paraíso. Entendeu? Só fazendo isso, porque eu não sei se vai dar tempo, não sei já com quanto tempo foi, como é que está aqui. Não consigo ver. Se alguém souber aí o tempo que falta. Então vamos lá. Este é o significado esotérico do que Hazal diz: os justos são maiores na morte do que durante suas vidas, já que sua ruach pode cumprir esta importante função na vida de outras pessoas. Então, um justo, ele vem ajudar outras pessoas. A alma dele vem, desce, junta-se à sua e vai te elevar. Eu vou dar uma parada aqui, porque eu estou vendo que falta 9 minutos para acabar. Então, eu vou abrir para pergunta, porque senão eu vou ficar aqui e vocês vão ficar com um monte de dúvida. Se concordarem, dá um positivo aí. Então, vai lá. Quem quiser desmutar o telefone, o microfone, pode desmutar e podemos conversar um pouco. Ô, Sérgio, como é que a gente vai poder recuperar essa aula? Não entendi. Está sendo gravada, né? Está sendo gravada. Amanhã ou depois. Quem edita direitinho para ir para o YouTube é meu genro Everton, que está vendo aqui. Então, se demorar, a culpa é dele. Pode deixar. Amanhã tá no YouTube. Pode deixar. Aí, Everton. Vai lá, Obrigado mesmo. Ô, Sérgio. Oi. Então, é um assunto pesado, complexo mesmo. Fica difícil se a pessoa começar a imaginar, mas a alma é dividida em 5. Mas até nas conversas nossas, você comentando que o que tem aqui na Terra é um reflexo do que tem de cima, né? Então, se a pessoa ela colocar na mente, assim, na mente dela que o ser humano também ele é dividido também em 5. Ele tem o que? O tato, o paladar, o olfato, né? A visão. Então, a junção dele dá tudo que nós somos hoje. Exatamente, mais ou menos isso.
Deu uma explicação brilhante, mais ou menos, paralelamente é isso mesmo. Nós temos estágios, é igual uma sala de aula, é igual você vai passando de ano. Então, tem matéria que você não conseguiu passar, você vai ter que estudar de novo. Então, por exemplo, isso acontece na faculdade. A faculdade você não repete de ano, você repete de matéria, aí você estuda só aquela matéria. A alma é a mesma coisa. Então, ela vai e os outros pedacinhos vão indo. Depois junta tudo lá na frente e volta a ser o que era que aqui no Zohar chama. Quando uma alma. Zohar chama de voltar para o meu marido. Ouvindo? Alô? Tá ouvindo? Pode falar, estou ouvindo. Quando uma alma, que você falou, ela peca depois de ter elevado o nível da Nefesh, né? E ela precisa voltar para reencarnar. E ela peca. Tipo, ela precisa voltar para pecar o pecado que ela cometeu, a elevação dessa parte da alma. E ela acaba voltando e pecando. Ela precisa entrar em outros círculos de reencarnações para retificar aquele pecado? Ela vai parar no nível que ela estava. Entendeu? Ela não volta abaixo, ela volta no nível que ela estava e vai começar tudo de novo para retificar esse pecado e não cometer mais nenhum. Então, é aí que entra uma parte cabalística também, que Deus, quando você vai entrar num corpo aqui, que você foi fecundado, você vai entrar num corpo que você já sabe, o anjo já vai te falar, antes de você vir para cá, você vai viver tantos anos, tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos e vai morrer desse jeito, você sabe. Só quando você entra nesse mundo, você esquece tudo. Mas tem uma coisa para acrescentar sobre isso. Manda que eles falam, vamos falar assim mais, todos falam. Na hora que você chega mesmo, foi já dito para você quanto tempo você vai viver. Mas tem caso que você vai pedir, às vezes, pode alongar um pouco. Sim, muito bem colocado. Como pode diminuir também, dependendo dos seus atos ruins. Eu estou vendo mais positivo. Não, mas já que você tocou nesse assunto muito bom, então sim, o teu tempo aqui pode ser prolongado porque você está fazendo coisas boas, ou ele pode ser encurtado porque você está fazendo coisas más. Muito bem, Johan, obrigado. Coisas boas é a Hassadim, como fala, e outro é a Hataim. Muito, nosso professor de hebraico aí. O Johan, para quem não conhece, é israelense e ele dá aula de hebraico. Quem quiser, depois fala com ele. É mesmo. E que eu estudei uma vez que a verdade é que vem as duas almas. E constante sempre vai a briga entre as duas. Para você chegar para níveis mais altos, sempre precisa. Óbvio que sua alma boa que vai ganhar mais. A gente chama de alma divina, Johan. Sim. E você tem esse espírito de mal que sempre tenta puxar você para baixo. E essa é a constante briga que tem entre as duas lá dentro, na verdade. Exatamente. Vou até fazer um paralelo aí. O nosso corpo veio da onde? Da terra. Por isso que ele puxa para baixo. A alma animal puxa você para baixo, para a terra. E a nossa alma divina é como a chama da vela. Ela quer ir para cima, ela quer subir para o paraíso. Então, essa é a briga entre as duas, a principal. Só que, além desses dois, você tem que evoluir mais. E existem, que eu queria entrar nessa parte aí, almas novíssimas, que são almas que estão novinhas. Existem as almas médias e existem as almas antigas. Almas ligadas à alma média são almas que vêm desde Adão e Eva, que vêm nessa linha de almas. Tem outras que são criadas agora, são fagulhas divinas que Deus cria e elas são novíssimas. Então, esse assunto realmente ele é muito longo, extenso, mas para mim, por exemplo, é um assunto apaixonante. Eu não... Uma moça fez uma pergunta no chat. Ela fez uma pergunta. A Cristiane, um Benor pode encarnar como judeu? Pode, sem dúvida nenhuma. Se ele retificar todas as manchas da alma, sim.
sem dúvida nenhuma. É o que a gente vai falar. Se uma pessoa, se o homem, ele tá elevando sua Neshama, e ele se casa com uma mulher, vamos dizer que por coincidência, a outra parte de uma alma que ele tem que retificar, o Lua, esse casamento pode levar a alma dele em si? Aí eu não sei te responder, não. Pode ser que sim, porque a gente vem com uma missão, de repente essa é a sua missão, mas tem coisas que nem a Kabbalah, nem o Zohar, nem nada explica, só Deus. Então, tem como uma alma que viver no corpo de um homem reencarnar no corpo de uma mulher? Tem como isso? É raro, mas tem. Tem, inclusive, de reencarnar num corpo de animal. Isso é como um castigo. Ou no corpo ou numa planta, num vegetal, ou no mineral. Isso está no Zohar, isso está na Kabbalah. Pode. Não é normal, mas pode. Se você fizer tanta coisa, você vai numa encarnação, faz errado. Aí volta, faz mais errado ainda. Aí volta, acho que são 5. Aí você começa a regredir. Ó, parece que tem menos de 1 minuto, então, pessoal, a qualquer momento vai cair. Vocês me perdoem, mas o assunto é... Quer perguntar, pergunta, a gente vai falando. Existem centelhas da alma de Adão Calimão que não vão ser retificadas ou vão ser extirpadas porque não alcançou a retificação do ser humano? Não, existe. Ou seja, a personalidade onde estava essa reencarnada não conseguiu alcançar a retificação. Você sempre vai ser apagado ou todas as critérios de Adão Calimão têm que ser retificadas? Não, tem que retificar. Personalidade, você vem igual e quando você morrer é igual, porque tua personalidade é tua alma, não é teu corpo. O que você tem que fazer é aprender a controlar essa alma animal e dar espaço para a alma divina. Então, essa é a retificação, na verdade. Então, é fazer caridade, é rezar, não idolatrar, é fazer tudo o que tem que ser feito, entendeu? E eu acredito que com a vinda do Mashiach vai ser muito mais fácil de todo mundo se retificar. Oi, pessoal. Infelizmente o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.